Uma pesquisa norte-americana, realizada com mais de 80 mil pessoas, constata que pessoas otimistas vivem até 15% a mais. Agora, como manter o pensamento positivo em tempos de crise? A psicóloga especialista em psicologia positiva, Josiane Cocknam, explica pra gente. Me chamo Josiane, sou psicóloga e queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse momento que a gente está passando. Você sabia que ser otimista ou ser pessimista tem tudo a ver com a nossa capacidade de se recuperar em momentos adversos, como esse que a gente está vivendo? Como assim? O pessimista, ele acha que tudo vai durar para sempre, que ele não tem nada para fazer sobre isso e que isso vai acabar com a vida dele. O otimista já tem a clareza de que isso é passageiro, de que vai passar. Ele consegue eleger quais são os comportamentos que ele tem controle, que ele pode executar nesse momento e quais são os aprendizados que ele tira de tudo isso para o futuro, para a vida dele. Ah, Josi, mas e aí? Eu sou pessimista ou otimista? Acabou, já é. Não, a psicologia tem trazido técnicas e treinos para a gente desenvolver o otimismo, porque ficou claro que os otimistas ele têm uma expectativa de vida maior, têm melhores relacionamentos, são mais produtivos e mais criativos. E aí, como treinar? Então, eu vou te dar 3 dicas. Primeiro, você tem que tornar consciente, você tem que querer identificar quais são as contrariedades que você está vivendo, quais são os pensamentos que você está adotando e quais são as consequências desses pensamentos. Por exemplo, eu tô de dieta, eu saio com os meus amigos e aí eu enfio o pé na jaca, como um monte. Meu pensamento, sou incompetente, você não consegue nem levar a sério a dieta quando sai com os amigos. Consequência, nunca vou conseguir emagrecer, deixa pra lá isso aí. Se eu sou uma pessoa otimista, eu vou lá, enfio o pé na jaca com os meus amigos e penso, não, agora, né, deu, vai dar certo, amanhã eu tento de novo e vou começar de novo. Percebe como a mudança do pensamento muda a minha forma de se comportar mediante os eventos e pode ser mais positivo ou negativo? Deixo para você esse convite, vamos tornar consciente quais são as contrariedades, os pensamentos e as consequências. E se você quiser saber mais sobre isso, entre em contato comigo. Um abraço, tchau, tchau. E você pode também enviar seu vídeo aqui pra gente pelo 3315 1313 ou marcar com a nossa hashtag nas suas redes sociais. Hashtag Fique em Casa na Tarobá. Você já ouviu falar em TDAH, um distúrbio neurobiológico crônico que se caracteriza por desatenção, desassossego e impulsividade? Esses sinais costumam se manifestar na infância, mas podem perdurar por toda a vida se não forem devidamente reconhecidos e tratados. Eu estou aqui no estúdio com o psicopedagogo Simon Veiga para falar sobre o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Simon, bom dia. Como é que a gente consegue identificar se a pessoa tem ou é TDAH ou não? Bom dia, Sara. Um prazer estar aqui. A primeira coisa, Sara, é que, como você falou aí, 80% das crianças que são diagnosticadas TDAH, eles levam o transtorno para a vida adulta. E como que a gente pode identificar isso? No caso da criança, é aquele aluno, aquela criança na sala de aula que está sempre imperativo, fazendo uma coisa ou outra. É aquele Joãozinho que faz bagunça demais, não consegue focar em alguma atividade escolar, a leitura. Sempre tem um jeito dele muito específico de aprender e é um pouquinho diferente das outras crianças. Ou então, colocando a caracterização por desatenção, aquela menina Mariazinha que fica lá na frente, na primeira carteira, mas está no mundo da lua, né? Não presta muita atenção. A professora acha que ela está ali, mas quando vai ver a nota não está acompanhando a turma. Isso é um indício. Só que a grande questão não é só na sala de aula. Ele tem que levar essas características para o ambiente familiar, para o ambiente social. E quando a gente leva isso para a fase adulta, é aquele adulto que se perde no meio de rotina, não consegue estabelecer uma rotina, é impulsivo, tem muito acidente de carro, sabe aquela pessoa que não consegue parar o emprego? De mês em mês troca de muito emprego. Por quê? Porque ele tem uma maneira muito dele de ser e, às vezes, não consegue se habituar num contexto social. Então, esse adulto que fala muita coisa sem pensar, quando vê, já falou, troca de muitos relacionamentos porque, enjoei, não consigo continuar. Essas características caracterizam um adulto
com TDAH. Não, você está falando aqui, estão no meu ponto. Nossa, Sara, é você. Já estão me identificando, já estão dando um diagnóstico que eu tenho TDAH. Será que eu tenho TDAH? Será, Sara? Tem que procurar um psicólogo, ele ajuda... Quem que faz o diagnóstico? É o psicólogo? O psicólogo não, ele ajuda a identificar as características, tá? E aí o legal do psicólogo é que ele ajuda a identificar os níveis do transtorno. Só que tem isso também, níveis. Tem níveis, tem gente que é um pouquinho mais que o outro. Tem gente que é só hiperativo. E quando a gente fala hiperativo, precisa ter muito cuidado, porque não é a hiperatividade, igual você que mandou eu ficar aqui no xizinho aqui. Já não é saiu do xizinho. hiperatividade de eu querer sair daqui. Você não já é saiu isso. do xizinho. O adulto, ele se caracteriza por uma hiperatividade mental. Tá? Sabe, parece que a gente está no programa de TV. É como se minha cabeça ela tivesse sintonizada em 50 canais diferentes e o controle ele estivesse na mão de outra pessoa. Essa mente, essa é a cabeça de um adulto com TDAH. Então, a hiperatividade na fase adulta, ela é mental. Eu estou lavando louça, de repente eu lembro que tenho que passar uma camisa. Aí eu largo ali e vou passar a camisa. Enquanto estou passando a camisa, eu lembro que eu esqueci de fazer a listinha de compras. E eu largo o ferro ligado e vou correndo fazer a listinha de compras. E no meio do caminho do mercado, eu perco a listinha de compra dentro do carro. Chego no mercado, eu não sei mais o que tem que comprar no mercado. Você colocou uma câmera escondida na minha casa ontem? Foi, Sara. Foi assim. Esse é um adulto com TDAH. Então, acho que eu me identifiquei. Agora, o caso seria realmente fazer um diagnóstico correto. Isso. Mas, possivelmente, vamos supor que eu tenha TDAH. Adulto, não é falando de criança, vamos falar TDAH em adulto. Eu consigo tratar isso? É tratável ou não? Consegue. Lembrando que ele é um conjunto de características, eu gosto de falar dessa maneira, e é provável que você vai ter, é provável não, você vai ter essas características até o final da sua vida. Qual que é a base do tratamento para quem tem TDAH? Eu costumo falar que são por 3 frentes, tá? Que é medicação, que as medicações são medicação para estimular, tá? Como Ritalina, Concerta, metilfenidato, que a gente chama. Aí você fala, pô, mas eu vou estimular uma pessoa que tem hiperatividade? Na realidade, quem tem o déficit de atenção, a gente tem menor produção de 2 neurotransmissores, que é a dopamina e a noradrenalina. E com a medicação, eu estimulo a produção desses neurotransmissores. É como se a gente tivesse uma produçãozinha desregulada, tá? Uma placa de computador com os fiozinhos queimados, assim que é o adulto com TDAH. E aí eu estimulo a produção desses neurotransmissores e quando eu estou com a produção estimulada, eu consigo me manter focado, atento, consigo me regular mais. Sabe aquela coisa de falar por impulso? De quando vê, já falei, já fiz? Com os neurotransmissores estimulados e regulados, eu consigo ter essa autorregulação freada. É como se um botãozinho de autorregulação que as outras pessoas têm, a gente tivesse com um probleminha, tá? Então, a medicação, a terapia, principalmente a cognitivo-comportamental, e aí onde eu entro, que é a mudança de hábitos e de comportamento. Porque de nada adianta eu tomar medicação, fazer terapia para me entender mais, se eu não implementar hábitos e uma rotina nova. Eu costumo dizer que é possível ter uma vida excepcional como TDAH, porém você precisa se conhecer e precisa mudar toda a tua estrutura como pessoa, toda a tua estrutura de vida e de relacionamento com as outras pessoas, que são adultos que costumam ter muitos problemas de relacionamento. E quando a gente fala em autorregulação, a autorregulação ela está inclusive relacionada à autorregulação emocional. São pessoas que, no meio de uma frustração, se frustram muito mais do que as outras. E aí eu costumo falar com o TDAH como se fosse um guarda-chuvinha. Debaixo dele vem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, abuso de drogas. Adultos com TDAH têm 5 vezes mais chance de ter problemas com dependência química, 3 vezes mais chance de acidente de carro. Então, não é só um déficit de atenção. Déficit de atenção é muito injusto para a gravidade. É muito maior, né? Exatamente. E eu sei que você tem um Instagram e as pessoas podem te acompanhar pelas redes sociais, que é um TDAH para adulto. Como é que chama? Isso, como é que as chama pessoas te encontram? TDAH para gente grande. Para gente grande. Isso. Quando eu fui diagnosticado, eu não achei nada voltado para adultos. Que legal. E aí eu falei, bom, você está fazendo esse serviço, né? Isso. Faz esse trabalho para a população. Isso, para informar. Eu falo que é para levar informação para o maior número de pessoas sobre o TDAH. Simon Veiga, foi um prazer recebê-lo aqui, psicopedagogo, falando sobre o TDAH. Muito obrigada. Está convidado para voltar mais vezes. Volto sim.
Com a pandemia, a internet acompanhada das plataformas digitais revela um novo modelo de negócio. Quem conta pra gente é o professor, consultor e empreendedor Renan Lafranchi. Olá, Sara. Olá a todos que estão assistindo o Tarobá Cidade, no canal 3 aí no grupo Tarobá de Comunicação. Eu sou o professor Renan Lafranchi e hoje eu vim falar sobre a presença online nas organizações e como o poder da presença online tem tido mais efeito do que nunca, ainda mais agora nessa crise que estamos vivendo. E aí, quando falamos de presença online, falamos das plataformas digitais e de como os novos modelos de negócios estão vindo cada vez mais para fazer com que os empresários, os profissionais autônomos, eles de uma certa forma tomem consciência do poder que tem a internet, do poder que tem as plataformas digitais. Então, cada vez mais, a minha dica é: procure saber mais sobre as plataformas digitais, procure saber mais sobre tudo que envolve o mundo da internet e procure saber mais sobre como engajar o seu cliente nas plataformas digitais. Como que a minha empresa pode estar online, como que a minha empresa pode estar presente online. Se você não sabe fazer isso sozinho, existem vários especialistas de marketing, vários especialistas que podem te ajudar aí a fazer uma introdução, a entrar, a desmistificar aí aquelas coisas que vocês, eu não vou conseguir entrar no mercado de trabalho através da presença online, a minha empresa ela não vai conseguir se manter. Vai sim, se você tiver um planejamento de marketing muito bem acertado, com certeza a presença online vai ser uma aliada para você aumentar cada vez os seus negócios, os seus business. Lembra, os novos modelos de negócios passaram a ser diferenciados. Existe aí uma gama de modelos de negócios na presença online, tá ok? Um abraço. Obrigada, professor Renan Lafranchi. Você também pode enviar o seu vídeo pelo 3315-1313, esse é o nosso número de WhatsApp, ou então marcar a gente com a hashtag nas suas redes sociais, hashtag Fique em Casa na Tarobá. Todo mundo sabe que o peixe é um alimento leve e importante para a saúde, certo? Mas quando você tem um peixe que, além de super nutritivo, também é fácil de fazer e delicioso de comer, aí é tudo de bom, né? A tilápia Copacol é assim, os filés são sem espinhas. As mamães podem dar sem preocupação para as crianças, elas vão amar. E como os filés vêm congelados, um a um, separadinhos, fica fácil descongelar só aqueles que você vai usar no dia e guardar o restante congeladinho no freezer. A Copacol também tem os filés e as iscas empanadas, são super práticas e também tem postas, petiscos e pratos prontos de tilápia. Experimente, você vai adorar. Descubra receitas e dicas no site diadepeixe.com.br. Fica mais gostoso porque a tilápia é Copacol. E não é só porque a gente está fora da rotina que a gente não precisa se alimentar bem não, tá? A nutricionista Kátia Tokuni vai nos ensinar a montar um cardápio saudável para esse período de isolamento social. Olá, Sara e todos que estão nos assistindo. Como montar um cardápio saudável nesse período do isolamento social? É muito importante a gente escolher alimentos que vão nutrir o nosso corpo, ou seja, fornecer nutrientes que vão fazer bem para a nossa saúde, para a nossa imunidade, para a qualidade do nosso sono. Então é fundamental comer alimentos de verdade, alimentos íntegros, frutas, legumes e verduras. Quando a gente escolhe alimentos industrializados e ultraprocessados, eles podem desequilibrar a nossa microbiota intestinal, diminuir a capacidade do intestino de absorver vitaminas e minerais, fazer a queda da imunidade e ainda fazer queda de serotonina. Lá no intestino a gente produz serotonina. A serotonina dá sensação de bem-estar, de prazer, reduz a nossa ansiedade. E é muito importante manter a nossa saúde mental também. Então, ao escolher os alimentos íntegros, integrais, a gente consegue cuidar desse nosso intestino. Então, prefira sempre legumes, verduras, arroz, feijão. Você pode cozinhar o arroz e feijão e congelar e usar em outro momento. Você pode fazer um branqueamento de alguns alimentos. O que é o branqueamento? Dá um choque térmico. Você pode fazer isso com brócolis, com couve-flor, com a cenoura, com a vagem, e guardar e usar em outro momento também. Então, escolha sempre alimentos de verdade. Obrigada, Kátia Tokuni. Hoje é o Dia Mundial do Café. Depois do intervalo, você vai conhecer a Rota do Café. O intervalo é super rápido e eu volto já já.